Olá, meus amigos, seguidores do canal Exercícios Resolvidos Exatas. Assim como vocês estão vendo aí na sua frente, nós vamos falar agora sobre exercícios envolvendo a segunda lei de Newton. Como a gente viu, a segunda lei de Newton fala que quando a gente aplica uma força em um corpo, instantaneamente é criada uma aceleração proporcional a essa força. Quanto maior a força, maior essa aceleração. Essa aceleração ela vai ter o mesmo sentido e direção da aplicação da força. Ou seja, se a gente aplica uma força vindo para a direita, então quer dizer que o corpo vai ser acelerado e movimentado para a direita. Nada mais justo. Então, sem mais delongas, vamos olhar aqui embaixo o exercício. Aqui nós vemos que nós temos vários blocos, certo? Então vamos ler aqui comigo o exercício 1. Nas figuras abaixo, representamos as forças que agem nos blocos. Determine a aceleração que cada corpo adquire. A massa dos blocos é 2 kg, ou seja, todos esses blocos aqui, eles têm 2 kg. Então, o que está acontecendo neles? A gente está aplicando uma ou duas ou mais forças em um corpo e a gente está mostrando a direção, o sentido e o valor dessa força aplicada. E aqui a gente quer descobrir a aceleração. Então, se vocês se lembram da última aula, eu vou começar aqui na letra A. A segunda lei de Newton diz que a somatória das forças resultantes em um corpo é igual à massa vezes a aceleração que esse corpo vai obter, certo? Então, olhando aqui no nosso bloco da letra A, nós vemos que a força ela é aplicada do centro para a direita do nosso corpo. Então, claramente, a aceleração vai ter esse sentido e direção. Por que, André? Porque nós temos uma força F1 aplicada nesse sentido. Então, a aceleração vai ser também nesse sentido. E qual é o valor da força resultante, então? Bom, se a gente só tem uma força aplicada nesse bloco, a força resultante é igual à força aplicada, que é igual a F1, que é igual a 4 newtons. Então agora, beleza. Se eu tenho que a massa é 2 quilos, a força resultante nesse corpo é igual a 4 newtons, então é só a gente aplicar nessa continha legal aqui. Então F1 é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração, se a gente passar a massa dividindo, é igual a força dividido pela massa. Então, A é igual a 4 sobre 2. Então, A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Simples, pessoal. Simples. Então, quando a gente aplica uma força de 4 newtons nessa direção em sentido em um bloco que possui 2 kg, então nós vamos ter uma aceleração no valor de 2 metros por segundo ao quadrado na mesma direção e sentido da aplicação dessa força. Então, vamos pular agora aqui para a letra B. Na letra B, nós temos uma situação bem parecida com a da letra A, mas nesse caso nós temos uma outra força de valor 3 newtons, que a gente chamou de F2, sendo aplicada na mesma direção e sentido da força F1, que também vale 4 newtons. Mas e aí, André? Muda alguma coisa eu aplicar essa aqui, a força atrás do bloco, e essa força aqui na frente? Não, gente, é uma coisa que não influencia. A única coisa que influencia é o valor da força, a direção e o sentido. Então, se nós temos aqui uma força de 4 newtons para a direita e uma força de 3 newtons também para a direita, então a força resultante desses dois, que a gente vai utilizar a lei de Newton, que é igual a massa vezes a aceleração, a força resultante vai ser igual a quanto? A F1 mais F2, certo? Então, nós também temos que aqui o valor, a direção e o sentido da aceleração também vão ser para a direita, porque a força resultante está dando para a direita.
Então, a força resultante é igual a 4 mais 3, que é igual a 7 newtons. Então, se nós jogarmos aqui na força resultante, na equação da segunda lei de Newton, nós vamos ter que 7 é igual a massa, que é 2, vezes a aceleração. A aceleração é igual a 7 sobre 2, então a aceleração é igual a 3,5 metros por segundo. Então, agora aqui na letra C, nós temos uma situação um pouquinho diferente, porque nós temos duas forças sendo aplicadas no nosso bloco, mas elas estão em direção e sentido diferentes, assim como o valor delas também é diferente. Então, nós vamos utilizar aquela situação de força resultante, quando as forças formam um triângulo retângulo, assim como a gente falou na última aula. Quem quiser dar uma olhada e voltar lá, por favor, gente, volta lá para vocês entenderem certinho. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma força sendo aplicada do centro para a direita, que é a nossa força F1, e uma força sendo aplicada, uma força F2, que está sendo aplicada do centro para cima, na direção para cima do nosso bloquinho. Então, se nós prolongarmos a nossa força F1 aqui, lembra como eu falei aqui nesse outro, que não importa se a gente está aplicando essa força na frente ou atrás do bloquinho por enquanto, porque a gente está considerando o bloquinho como um ponto, um simples ponto. Ele só está desenhando esse tamanho aqui para a gente exemplificar no nosso exercício. Então, se a gente prolongar a força F1 e a gente utilizar o pensamento da última aula, nós vemos que a força resultante ela é a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo. Então, qual que é o valor delas? Nós fomos lá na última aula, certo? A força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, a força resultante, que é o que nós queremos saber, é igual a raiz de F1 ao quadrado, é 4 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Então, a força resultante é igual a 16 mais 9, que é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Força resultante é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Então, vamos jogar o valor da força resultante na nossa equação da segunda lei de Newton. Então, nós temos que a força resultante, que é igual a 5, é igual a massa, que é 2, vezes a aceleração. Então, a aceleração, 5 dividido por 2, é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado, gente. Então, esse é o nosso valor da aceleração. E qual que é o sentido e direção da nossa aceleração? Como a nossa força resultante deu nesse sentido, então nada mais justo e nada mais certo do que nós escrevermos que a aceleração obtém a mesma direção e sentido. Certo, pessoal? Agora vamos aqui para o exercício número 2. Então, pessoal, aqui na nossa letra 2, vou ler aqui com vocês. Ó. Então, nós temos que um ponto material de massa 4 kg parte do repouso, ou seja, velocidade inicial igual a zero, é sob a ação de uma força constante de intensidade de 12 newtons que atua por 10 segundos, sendo que ela é eliminada após isso. Ou seja, nós temos uma força de 12 newtons que começa a ser aplicada em um corpo, um ponto material, e por isso acontece isso por 10 segundos. Então, depois a gente tira essa força. Então, na letra A, o que a gente quer saber? A aceleração que esse corpo obtém depois que a gente começa a aplicar essa força e a velocidade que o corpo atinge a partir do momento que terminam esses 10 segundos. Então, vamos lá para a letra A. Então, a gente tem um corpo, certo? De massa M, que é igual a 4 kg, como nós falamos no enunciado do nosso exercício, e é aplicada uma força no valor de 12 newtons. Como nós vimos nas últimas aulas, nos últimos exercícios, se nós temos uma força aplicada em
em um corpo, nós temos uma aceleração aplicada na mesma direção e sentido. Então, qual é a única força aplicada no nosso corpo? O 12 newtons. Então, pela segunda lei de Newton, a somatória das forças resultantes é igual a massa vezes a aceleração. A única força resultante é a força F, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força é igual a 12 newtons, a nossa massa é igual a 4 quilos, e nós temos a aceleração que nós queremos descobrir, 12 dividido por 4, então a nossa aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Certo, gente? Nada muito diferente do que a gente fez no exercício 1. É simples e básico desse jeito. Então agora vamos para a letra B. A letra B, nós vamos ter que fazer uma analogia com o nosso estudo da cinemática. Então, nós temos que o seguinte, o nosso corpo, ele é acelerado, ou seja, com uma força aplicada nele e uma aceleração. Nós temos que essa aceleração é valor de 3 metros por segundo ao quadrado, que é o que nós calculamos na letra A. Nós temos que a velocidade dele é zero inicial, porque ele partiu do repouso. Então, a V0 é igual a zero. Então, depois de 10 segundos, a hora que o nosso corpo atinge essa posição, ele não teve um certo deslocamento, que nós não sabemos, nós não vamos precisar calcular. Então, ele atinge uma velocidade de valor v, depois de 10 segundos. Então, o que nós utilizamos para calcular essa velocidade? A nossa querida e útil fórmula do vovô atleta. Se você não conhece, você vai conhecer agora. Em que diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. O tempo de que a velocidade partiu de V0 até o V. Então, a gente quer achar o V. Nós temos o V0, que é igual a zero, a aceleração, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo. Então, V é igual. Aqui, o V0 é zero, a aceleração é igual a 3 metros por segundo e o tempo é igual a 10. Então, 10 aqui. 3 vezes 10. Então, quem falou 30 ganhou um belo biscoito chinês. Então, a velocidade é igual a 30 metros por segundo. Certo, gente? Então, a gente aplica uma força nesse nosso corpo durante 10 segundos, uma força de valor de 12 newtons, e esse corpo tem uma aceleração e depois de um certo tempo a gente quer achar a velocidade. Se nós quiséssemos 1 segundo atrás, então a gente usaria o tempo de 9 segundos. Se a gente quisesse no tempo 11, bom, no tempo 11 seria a mesma velocidade. Por quê? Porque nós cessamos a atuação dessa força a partir dos 10 segundos. Então ele entraria em MRU, assim como a gente estudou na primeira lei de Newton. Então vamos aqui agora para o exercício número 3. Então, pessoal, aqui no nosso exercício 3, o que ele diz? Qual o valor da força média necessária para parar um automóvel de 2.000 kg a uma velocidade de 108 km por hora em um percurso de 20 metros? Ou seja, pessoal, nesse exercício aqui vai ser a primeira vez que nós vamos utilizar o conceito de aceleração negativa. O que é aceleração negativa? É uma aceleração que faz o corpo desacelerar, certo? De que nem quando você está dirigindo seu carro e você pisa no freio. O freio gera uma força no carro que tira a velocidade dele, certo? Não vai ser que nem nos nossos outros exercícios que nós tínhamos forças que empurravam os nossos blocos, que faziam eles ganharem aceleração. Nesse caso, nós vamos ter que o automóvel aqui desenhado, ele está andando a 108 km por hora, ele tem 2.000 kg. Só que aí, em um certo momento, nós vamos ter que aplicar uma força que vai fazer com que ele diminua a velocidade dele até zero. Então, a velocidade no percurso final vai ser zero. Isso tudo em 20 metros. A gente quer que ele pare em 20 metros. Então, a gente vai ter que analisar a força que tem que ser aplicada nele para que isso ocorra.
Para isso, a gente vai ter que calcular o valor da aceleração que vai ser aplicada nesse corpo. Ou seja, na verdade, vai ser uma desaceleração, porque nós vamos ter uma força aplicada contrária ao sentido do movimento. Então, vamos lá. Como que a gente vai calcular? Então, se vocês lembram de novo da cinemática, nós temos uma equação que foi criada pelo nosso querido amigo Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial, que é o v0, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração do veículo, vezes a variação da distância, da posição inicial para a posição final. Então, se nós analisarmos os dados aqui que nós temos, então vamos escrever os dados. A velocidade final vai ser 0. Por quê? Porque o veículo para com a aplicação dessa força. A velocidade inicial ela é igual ao quê? A 108 km por hora. A gente sempre costuma utilizar as unidades como metros por segundo, no caso da velocidade. Então, 108, nós dividimos por 3,6, que é o fator de correção, para alterar para metros por segundo. Então, nós obtemos que a velocidade é 30 metros por segundo. A aceleração é o que nós queremos calcular, certo? E a variação da distância ela é igual a quanto? É igual aos 20 metros, que é a distância que o automóvel vai andar até que ele atinja a velocidade zero. Então, tendo todos esses valores, nós vamos utilizar na equação de Torricelli. Então, se nós temos aqui que 0 ao quadrado é igual a v0 ao quadrado. Então, nós temos que 30 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é o que nós queremos descobrir, vezes o 20. Então, se nós 30 ao quadrado é igual, a gente tem que é igual a 900, mais que é igual a mais 40, que é o 2 vezes o 20, a aceleração. Então, passando o 900 para lá negativo, então menos 900 é igual a 40A. Se nós pegarmos e dividirmos o 900 por 40, nós vamos obter que uma aceleração é igual a menos 22,5 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos ter, para o corpo parar, né, no nosso carro, ele parar nessa distância, a partir do momento que a gente aplica uma força, então nós vamos ter que ter uma aceleração de menos 22,5 metros por segundo ao quadrado. Menos por quê? Porque faz o corpo desacelerar. Então agora nós vamos aplicar a segunda lei de Newton no nosso veículo freando bruscamente. Olha aí a imagem. Então vamos voltando aqui. Nós temos que, a partir da segunda lei de Newton, que eu não me canso de escrever, ela é igual a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós temos uma única força aplicada no sentido do centro para a esquerda, que nós assumimos que é o valor negativo. Então, nós vamos colocar aqui que a força necessária, que é a força F, a única força que pode ser aplicada, é igual à massa. Nós temos que a massa do nosso corpo é 2.000 kg, vezes menos 22,5. Então, a nossa força que deve ser aplicada é menos 45.000 newtons. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui agora é esse sinal negativo. Nós assumimos aqui nos nossos exercícios, na maioria das vezes, que a gente usa os referenciais y e x, principalmente o x que nós usamos, nós assumimos que do centro para a direita, nós assumimos que esse é o sentido positivo. E do centro para a esquerda, nós assumimos que é o sentido negativo. Então, se nós temos uma força aplicada do centro para a esquerda, então ela vai ter que ter o valor negativo, porque é o valor que é a posição que a gente assume para o nosso referencial cartesiano.
Certo, pessoal? Então foi isso que eu quis mostrar aqui nessa aula para vocês. Se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, gente, me deixem aqui nas dúvidas. Essa aula foi bastante longa porque eu quis que vocês entendessem certinho, muitas coisas sobre a segunda lei de Newton. Na próxima, vou resolver um exercício sobre a força-peso aplicada em outras posições do planeta, na verdade em planetas diferentes, que vocês vão entender como que a gente calcula as acelerações da gravidade e a aplicação em tudo isso. Então, até mais, pessoal. Espero vocês na próxima.